Bom, nosso Quinta Pauta começando. Quinta Pauta de hoje traz aqui o nosso querido Marcelo Rocha, também o nosso Paulo Schneider e o Conde, o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. E agora a gente vai falar aqui no Quinta Pauta sobre essa questão aqui, né? O mundo à beira do caos. A guerra explodiu mesmo lá no Oriente Médio, né? E o conflito no Oriente Médio atingiu o patamar inédito de gravidade e já produz efeitos diretos na escala mundial. Após os ataques aéreos massivos realizados por Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos no Irã, Teherã anunciou não apenas o rompimento total de qualquer possibilidade de negociação com Washington, como também o fechamento do Estreito de Hormuz, um dos pontos mais sensíveis do comércio global de energia. Segundo o presidente Donald Trump, ele havia recebido um convite do Irã para que sentasse numa mesa de conversação. Sabendo disso, o presidente do Irã falou que não tem nenhum convite do Irã e eles querem que realmente a guerra continue, porque tem muitos pontos a serem acertados. Bom, nessa segunda-feira, hoje, o chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã, o Ali Larijani, ele foi categórico ao negar esse diálogo aí com o governo americano. Bom, Larijani responsabilizou diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela escalada do conflito, acusando de mergulhar na região no caos com sonhos ilusitórios, né, se referindo à reunião que ele tinha remarcado para quarta-feira próxima, e mesmo antes disso, ele entrou em conflito com um ataque surpresa. E de agora, quer dizer, vai ter que enfrentar o impacto das perdas sofridas pelas forças americanas, que é o que está acontecendo lá no Oriente Médio, segundo o Irã. A atual guerra teve início na madrugada de sábado, dia 28, quando Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva aérea conjunta de grande escala contra instalações militares e centros estratégicos iranianos. Os bombardeios atingiram estruturas sensíveis do regime e provocaram uma ruptura definitiva no equilíbrio regional. Entre os mortos estava o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, fato que chocou a comunidade internacional e foi classificado por Teherã como um ato de guerra direta sem precedentes na história recente do Oriente Médio. Em resposta, o Irã iniciou uma série de ataques contra instalações militares israelenses e americanas na região de todo o Golfo, utilizando mísseis e drones de longo alcance. Alvos ligados a Washington e seus aliados passaram a ser atingidos desde sábado, ampliando rapidamente o raio do conflito. Paralelamente, o governo iraniano anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/3 de todo o petróleo comercializado no mundo e 1/5 do gás. A decisão é considerada o movimento mais agressivo do conflito até agora e representa um golpe direto na economia global. Segundo autoridades militares da Alemanha, ataques iranianos também atingiram as bases do Iraque e da Jordânia, confirmando que o conflito já extrapolou o eixo Irã-Israel, Estados Unidos, e envolve diretamente forças internacionais. O bloqueio do Estreito de Hormuz provocou disparada imediata nos preços do petróleo, instabilidade nos mercados financeiros e alertas de desabastecimento em diversos países. Governos da Europa, Ásia e América do Norte convocaram reuniões de emergência para avaliar o impacto econômico e os riscos à segurança energética do mundo. Especialistas classificam o cenário como uma crise mundial sem precedentes, com potencial de gerar recessão global, inflação generalizada e colapso de cadeias logísticas e estratégicas. Com o Irã descartando qualquer negociação com os Estados Unidos, o conflito entra em um estágio de imprevisibilidade total. O que começou como uma ofensiva militar localizada agora se consolida como uma guerra aberta, sem canais diplomáticos, sem cessar-fogo e com consequências que já ultrapassam em muito as fronteiras do Oriente Médio. Marcelinho, está acontecendo o que a gente não queria. Falar o bem da verdade? Porque além de sermos um povo pacifista, a gente não gosta de ver a população sendo morta, como aconteceu no primeiro ataque lá de Israel e Estados Unidos, numa escola onde, segundo confirmado, 158 meninas foram mortas nessa escola por um torpedo que caiu nessa ofensiva. Crise à vista, nada da guerra parar. O que você acha que isso vai escalonar, Marcelinho? Vai escalonar.
né? É um regime que está tentando aí, estão tentando derrubar um regime, tem gente que ainda defende, né? Tem gente que vai defender, falar, não, isso daí não devia estar acontecendo, tinha que estar acontecendo pelos meios democráticos, tal. Um país onde o presidente é submisso a um regime, né? Só se faz aquilo que o regime manda. Pelo menos é assim, né? Que a gente entende aqui as coisas. Então, é difícil você entender que esse tipo de situação aconteceria dentro de um bom termo, né? E eu estava olhando aqui as promessas, né, de campanha do Donald Trump para ver o que vem pela frente, né? Porque ele está cumprindo tudo aquilo que prometeu. Algo que aqui no Brasil é difícil, viu? Político promete, entra no seu mandato e depois, ó, some, começa a pegar dinheiro, foge, começa a se alinhar com seus inimigos, o que era inimigo vira amigo, o que era amigo vira tal, começa todo mundo a dançar, vai para Taiaiá, vai para Taiacá, e aí fica todo mundo no mesmo buraco. É bem complicado as coisas aí, e aí a gente fica, né, numa situação bem delicada, né? Então, o Trump aqui, o que ele prometeu? Deixa eu pegar aqui para não me perder, viu? Porque senão é tanta coisa, né? Ele prometeu aqui, ó, deixa eu ver, estou na CNN, poxa, a tela caiu aqui, mas eu estou pegando aqui, já estou abrindo. Ele fez aqui, ó, 15 promessas de Trump, né, da sua campanha, né? Ele falou da imigração, e votaram nele para elegê-lo, né? Elegível, tá certo? Acho que tá certo, né? Paulo, me corrija aí, Paulo, você que é o cabrabão aí dessas coisas. Cartéis de droga, ele falou que ia atuar, está atuando. E atuar na educação lá dos Estados Unidos, mudança de sistemas e tudo mais, está atuando. Então, assim, ó, assistência de gênero, tudo aquilo que tinha, sistema de justiça, mudança do presidente do FEDER, né? Então, não dá para dizer, pode até dizer que ele é louco, verdade, mas não dá para dizer que não avisou, né? Ele avisou e a população convalidou, né? Convalidou e colocou ele lá. Então, a partir do momento que ele avisou e convalidou, legitimou, né? Legitimou um mandato, né? Um mandato. É que nem aqui, né? O Lula avisou que quando entrou que falou, olha, eu vou perseguir, vou fazer, não sei o quê. Há 20 anos promete que vai tirar o país da pobreza, que as pessoas não vão morrer de fome, que não sei o quê, que vai ter, a pessoa vai viver bem, que esse aqui é a picanha, enfim. A gente não pode reclamar tanto também, que ele prometeu que não ia fazer nada e não está fazendo, né? Então, a gente não tem que, né, reclamar muito, né? Então, tem que agora só torcer. Então, assim, e ele prometeu atuar contra dois ou três regimes. Esses regimes, um da Venezuela, que é um regime ditatorial, que está aqui, que não sairia dali, né, pela força do voto, democracia, né? Lá o regime do Irã, que infelizmente, né, tem um potencial gigantesco, gigantesco. Inclusive a bolsa do Irã lá, se a bolsa começar a ter problemas, olha, a ventania que der lá vai virar uma marola importante aqui para nós, hein? Importantíssima, viu? Essa questão do petróleo vai trazer reflexos importantes aqui, não só para cá, mas para o mundo inteiro, na questão de alimentar, né? Vai aumentar custo de alimento, custo de operações e tudo mais, tá certo? Então, assim, tudo na vida tem um custo, né? Se para salvar as mulheres, para salvar os homossexuais, para salvar, entre outras, né? Entre outras medidas, 60 mil pessoas morreram agora nos últimos manifestos, né? Com imposição. Então, assim, eu não consigo mensurar, porque uma vida, ela não tem preço, não consigo colocar o quanto valeria, se vale uma vida para derrubar um regime, né? A não ser que essa pessoa se colocasse à disposição, mas uma vida já é algo que se deve assim repensar todo o destino, né? De tudo aquilo que está sendo feito. Mas uma coisa eu sei, não dá para dizer que não foi avisado.
e tem mais coisa para vir pela frente. Peguem o plano de candidatura, né? O que foi prometido na candidatura do Trump. Como o Paulo diz, ele é maluco, é doido, tal, mas ele escreveu lá. E tem mais coisa vindo pela frente. Tem mais coisa vindo pela frente. Ele está cumprindo aquilo que foi prometido em campanha. Né? Então, a partir do momento que ele prometeu e o povo aprovou, independente de ser a democracia, é a tal dos 50% mais um, e ela nem sempre é. Não dá para dizer que nem sempre ela é a mais correta, mas é a democracia. E a gente tem que respeitar, né? Então, vem mais coisa pela frente aí, tá? Então, vamos aguardar, o Santiago, amigo, vamos ver o que vem pela frente. Eu temo, né? Porque o país, aqui o Brasil, é muito fragilizado economicamente, não tem uma reserva forte, né? Temos um governo que trabalha né? A economia de maneira fácil, né? Como é de maneira fácil? Precisa arrecadar, aumenta imposto. Não diminui custo, não faz um trabalho de planejamento, um trabalho de orçamento, né, para você poder reequilibrar gastos, equilibrar destinos de recursos e tudo mais. Então, quando você trabalha dessa forma, acontece exatamente o que está acontecendo internamente aqui. Níveis de inadimplência crescem, né, as pessoas começam a não ter acesso a empregos de qualidade, né? Empregos de qualidade que tem um salário bom, né? Um salário que dê para viver bem, né? Para você viver tranquilamente, tudo mais. Muita gente prefere a bolsa, né? Do que o trabalho em si, né? Então, enfim, tem tanta coisa que a gente poderia falar aqui, mas essa aí já entra numa retórica que eu não queria entrar. Só queria dizer uma coisa: tem mais coisa para vir. É importante o que está acontecendo, né? É um regime ditatorial, né? E olha, eu acho que é um dos regimes mais fortes, né, em termos de ditadura que existe no mundo, viu? Porque eles têm uma força sensacional, importante e sensacional, né? Porque eles se colocam acima da regra, né? Então, sei lá, vamos ver o que vem pela frente. E eles têm muita força também, viu? Tem muita força, tem muita potencial bélico, né? E assim, o Brasil hoje, pelos seus governantes, é um aliado, né? Alinhado, não aliado, alinhado, né? Tanto que o próprio vice-presidente sentou do lado dele, tirou foto, tal, fez as coisas, né? Então, assim, vamos ver o que vem pela frente, né? Essas defesas aí, tal, de democracia lá, tem que tomar muito cuidado quando se fala, porque às vezes pode cair para um lado que, às vezes, pode machucar muitas pessoas que lá não pensam da mesma forma que aqui, né? Então, vamos ver o que vai dar na frente. A gente não pode deixar de falar também que o Netanyahu, né, também é um cara meio doidão aí, né? Nessa história aí, está se segurando no seu cargo por essas ações bélicas aí. Tem o Paulinho aqui que tem muito mais conhecimento, tem o Paulo também, o Paulo Costa. Eu estou dando uma de enxerido nessa questão, dando um pitaco, né, com base naquilo que eu tenho de levantamento, que eu tenho visto na imprensa, tal, na contemporaneidade dos assuntos, tá bom? Então, essa é a minha opinião, Santiago, em cima desse assunto aí. Bacana. Bom, a questão do Marcelo falar das promessas, eu estava vendo aqui, uma promessa que ele não cumpriu, Marcelinho, só uma. Ele falou que ia ser o Prêmio Nobel da Paz, por isso ele não ia promover guerra no governo dele. E é o que está acontecendo. Bom, alguma coisa tem que escapar, que nem a gente está esperando a picanha até hoje também, né? Nada. Ô Paulinho, essa questão da guerra, claro que a gente está querendo descontrair um pouco, né? Dentro dessas oratórias todas, de um lado ou de outro, enfim, porque político é político, seja onde for, né? No mundo todo. A gente vê que por trás disso existe uma necessidade do petróleo, né? Vamos falar a realidade, porque desde 79, na época do Jimmy Carter, ele já falava que o Irã ia ter bomba atômica em uma semana, isso em 79. Depois teve guerra contra o Irã, daí não deu certo, a intervenção americana, enfim, saíram. Colocaram o Shah lá para tentar promover deixar mais ocidentalizado, né, o Irã, e não conseguiram. Tanto que entrou aí justamente o Khamenei nessa época,
trazendo de volta aquela fé religiosa, como eles chamam, né? A gente aqui chama de justamente de uma antidemocracia, vamos dizer assim. Mas que ponto que nós estamos nessa questão? Porque se isso está sendo falado há mais de 40 anos, que é o tempo da sanção que o Irã sofre perante os Estados Unidos, nós estamos falando do quê, então? Essa arma existe, não existe? Porque não podemos esquecer da questão do Iraque, que tinha arma química, tinha bomba nuclear, e até hoje a gente não viu nada, só vimos milhares ou até milhão de pessoas morrerem lá, porque justamente nessa época do Iraque, o Iraque enfrentou o Irã a mando dos Estados Unidos, e quer dizer, 1,5 milhão de pessoas morreram com armas químicas. Isso é o que diz a história, eu estou falando o que a história diz, tá? Mas qual o ponto fundamental disso aí? Esse regime, ele é tão sufocante assim para o mundo e até hoje não conseguimos resolver? Como é que você vê? E a gente vai ter que pagar isso agora? Ou seja, eu vou no mercado amanhã, se eu for de carro, eu vou estar pagando 10 pau a gasolina para comprar o meu feijão, que hoje é 20 por 80. Onde está o critério nisso, Paulinho? Na realidade, não tem critério, Santiago. O que acontece é o seguinte: a gente tinha um Estado, né, estamos falando do país Irã, que patrocinava grupos terroristas. Ponto. Essa é a questão. O Irã é o grande patrocinador de grupos terroristas em volta do mundo inteiro. Ponto. Aí a gente vai questionar, vai falar, vai dizer, acontecer, mas se a gente for colocar, $1 bilhão era o patrocínio que o Hamas tinha do governo iraniano todo ano, em detrimento da sua população. Hoje falta água no Irã. Hoje temos problema de energia elétrica no Irã. Esse $1 bilhão que podiam ter sido aplicados na infraestrutura iraniana foi patrocinado, por exemplo, de guerra. A gente tem o Irã patrocinando o Hezbollah no Líbano, outro grupo terrorista que no Líbano é até partido político, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas o Hezbollah tem cadeira no Congresso do Líbano. Então é patrocinado mais um grupo que recebia dinheiro iraniano, né? A gente tem o pessoal do Iêmen também, que recebe dinheiro do Irã, recebe armamento do Irã, né? Que patrocina, as pessoas não sabem, mas patrocina uma guerra ali de atrito com a Arábia Saudita. Não é contra os Estados Unidos que o Iêmen luta. O Iêmen luta contra a Arábia Saudita e é patrocinado pelo Irã. Então, quer dizer, esse tipo de coisa é que tem que ser visto, né? O Estado Islâmico, o Estado do Irã, ele é um grande patrocinador do terrorismo mundial, né? Então, cara, é um regime totalitário, né? Que oprime demais aí as mulheres. A gente vê o caso daquela moça lá, por não estar com o hijab bem colocado. Não é que ela não estava com o hijab, aquele véu. Não é porque ela não estava bem colocado, estava dando para ver um pouco do cabelo da moça. Mas aquela lá, Paulinho, foi no Afeganistão, né? Não, aquela lá foi no Irã. Foi no Irã. O pai dela, o pai dessa moça, ele é oficial da Guarda Revolucionária, para você ter uma ideia. Olha só, o pai dessa moça que foi espancada violentamente no Irã, que teve aquela revolta da população, tudo, ele faz parte da Guarda Islâmica. Ele é oficial da Guarda Islâmica. Então, quer dizer, uma moça que é espancada violentamente até a morte por causa disso. A gente vê enforcamentos aí, né, do pessoal gay em praça pública, em guindaste em praça pública, né? A gente não vê aí os LGBT nem nada protestarem contra isso, né? Esse que é o grande... eu não entendo isso. A gente tem que protestar contra tudo que está errado no mundo, cara. Não é escolher um lado e só protestar para aquele lado que você não gosta. Não é escolher a pauta, né? Exato. Exatamente. Eu não gosto de determinadas ações que Israel está tomando, eu tenho que falar, entendeu? Não é porque eu sou aqui um defensor de Israel, se está tomando decisões erradas, tem que ser falado, entendeu? Quando está tomando decisões erradas, tem que ser falado. A verdade tem que aparecer para os dois lados. Esse que é o grande problema. Meninas estavam sendo violentadas na cadeia porque, pela lei islâmica, você não pode matar virgens. Soldados estão violentando meninas que são virgens para elas serem mortas. Então, cadê as feministas para falar sobre isso? Eu não vejo aí as feministas falarem sobre esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a gente fica escolhendo lado
E muitas vezes esses lados aí não condizem com a realidade, não condizem com o que está acontecendo no mundo. Houve esse ataque, se é certo, se é errado, não sei o quê. Cara, eu acho que o governo iraniano, pelo esse patrocínio do terrorismo no mundo, ele estava afetando os países que estavam em volta. Tanto é que você vê só, hoje em dia os iranianos eles estão atacando os países que estão em volta dele, que cediam bases norte-americanas. Né? Aquele hotel lá, 6 estrelas, 10 estrelas, lá no Emirados Árabes, ele foi atingido. Foi atingida a lateral, um drone atingiu a lateral dele. Então, quer dizer, não era um alvo militar, é um alvo civil. Cara, é muito complexo. Se a gente for ficar aqui, eu vou ter que falar muito aí sobre o programa, mas eu acho que a ação norte-americana, junto com a ação de Israel, eu acho que eles agiram certo. Agora, tem que ver o seguinte, não adianta você bombardear estrategicamente determinados lugares se a população iraniana é uma população fragmentada. O que vai acontecer, muitas vezes, com a queda do regime, se não tiver uma liderança forte, vai acontecer o que acontece no Iraque hoje em dia. O Iraque é uma bagunça. Né? Depuseram o Saddam Hussein, não sei o quê, o cara era ditador, mandava triturar os inimigos dele, colocava na trituradora de cabeça para baixo. Não se discute isso, é isso que eu estou falando. Mas com a queda do Saddam Hussein, não tem hoje uma liderança forte. Hoje o Iraque... própria Líbia também, né, Paulinho? Exatamente, a Líbia, cara. A Líbia é um grande... Gaddafi. O Gaddafi, depois que o Gaddafi morreu, qual que é a liderança forte que tem? Você vê um monte de guerra tribal, um monte de gente se matando e você não vê uma união nacional. Esse é o grande problema. O Irã tem que buscar alguma liderança aí, sei lá, mundial, alguma coisa assim colocada, para ter uma agregação da população. Porque senão vai ser complicado, vai viver em guerra civil lá. Paulo Eduardo Costa, estamos falando aqui sobre o Quinta Pauta, justamente esse caos, né, que se transformou a guerra. O Estreito de Hormuz foi fechado, a gente já vinha falando isso, tudo sinalizava para que isso fosse acontecer caso viesse uma guerra, mas a gente não pode esquecer também da questão, é um regime, né? Os Estados Unidos falou que o Irã tinha bomba nuclear. Fez a reunião sexta-feira, não chegaram a acordo, e as duas partes pediram para se reencontrar na quarta-feira, que vai ser depois de amanhã. Mas, no dia seguinte da reunião, os Estados Unidos simplesmente atacou o Irã, sem esperar essa próxima reunião. Como é que fica essa falta de critério, essa falta de palavra, vamos dizer assim? Em nome do quê? Em nome de tentar enganar a população norte-americana objetivamente. O idiota do Trump, o imbecil do Trump, o patético Trump, tem políticas absolutamente imbecis. Ele é completamente idiota. Uma das políticas dele é a da expulsão dos eventuais ilegais do país. Ilegais que são a mão de obra braçal, que é o pedreiro, que é o marceneiro, que é o pintor, né, que é o motorista de ambulância, a pessoa mais humilde que vem de qualquer país da América. Bom, ele expulsou, inclusive, gente legal e começou a fazer seu barbarismo total. Para que você tenha uma ideia, o tal do ICE, a polícia do Trump, quer dizer, uma polícia política também, e eu não vou dizer que o Trump é democrata, ele é um ditador, literalmente, num país democrático, ele tem tido protestos em todo o país contra ele vai cair nessas próximas eleições de dezembro. Se vocês quiserem anotar aí que o Paulo Costa falou que ele vai cair, ele não vai ter apoio do Senado nem do Congresso, ele tornou-se impopular nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o ICE dele já matou 5 cidadãos norte-americanos. Ele se dá o direito de invadir as casas, de arrancar as pessoas à força, de quebrar vidro de carro, de fazer bloqueios, ou seja, ele é um ditador dentro de uma democracia. Tudo bem. Por que ele invadiu o Irã? Primeiro que ele invadiu para criar um factoide. Quando ele cria o factoide e desvia a atenção, ele efetivamente tira da atenção do problema maior interno. Só que o povo americano não esquece, tanto que essa invasão do Irã foi rechaçada por todos. E aí veio o famoso imperialismo americano. Os americanos acham que são donos do mundo. A impressão que dá é que todo mundo é vassalo e que Trump tem que ser reverenciado como um rei.
Assim ele o fez em um monte de países. Eu posso até aqui falar. A Líbia, por exemplo, uma Muammar-Gaddafi. Ele invadiu, matou o ditador, o país virou uma pândega, uma bagunça de louco que ninguém se entende. Ele fez a mesma coisa com Bashar al-Assad na Síria. Invadiu o país, tirou o Bashar al-Assad. O que aconteceu com o país? Uma pândega, porque eles são plurais. É país que tem muita gente de tribos distintas, de nações distintas, de hábitos distintos, de folclore distintas. Ele fez a mesma porcaria, digo os americanos, com relação ao Afeganistão. Ocuparam o Afeganistão, depois abandonaram o Afeganistão, e o que aconteceu? O Talibã tomou posse. Talibã é grupo terrorista porque todos eles do Oriente Médio não aguentam a ideia de Israel ter invadido a terra, que pertencia a um todo. Então o terrorismo deles é baseado sempre em Israel. Por que não explodiram nenhuma bomba no Brasil nunca? Porque nós não temos nenhum tipo de posicionamento nesse sentido. A gente tem uma relação comercial, apenas relação comercial, e não passa disso. Explodiram na Argentina, por quê? Porque havia um movimento muito grande de apoio a Israel. Foram lá, a gente não está apoiando terrorismo, mas não dá para um presidente da República como o Trump, meu querido, simplesmente dizer, agora eu vou invadir o Iraque. Ele estava negociando. Negociar é conversar. Se não chegou a um acordo, vamos lá. Aí ele vai e faz a mesma coisa. Ele invadiu a Venezuela, não porque ele quer a democracia, porque o mesmo grupo político está lá. Ele quer petróleo, ele não é tolo. Aí ele prende o Maduro, alegando que o Maduro, tudo bem, era um ditador, tinha que ser retirado mesmo, mas que o Maduro era traficante. E aí ele bota o Maduro e deixa uma equipe que é só dele. No Irã, ele está tentando fazer a mesma coisa. Na verdade, a história do Irã é uma história pretérita. Todos esses países do Oriente Médio, para quem não sabe, eram domínio britânico ou francês. Eram os ingleses ou os franceses que dominavam todos. Quando eles foram abandonando esses postos, eles criaram, efetivamente, resgataram. No caso do Irã, por exemplo, eles pegaram o pai do Shah Reza Pahlavi, o Shah Ali Khan, que foi anterior a isso, 1943, morreu, herdou Reza Pahlavi com a imperatriz Faradiba, foram depostos por essa teocracia, é uma ditadura religiosa. Naquela época, quem assumiu era o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que ficou 10 anos no poder. Com a morte de Khomeini, entrou Ali Khamenei, que é esse que mataram recentemente, e agora está entrando Ali Reza Araf, que seria o terceiro do posto, mas assim mesmo um ditador, um cara ligado ainda à famosa teocracia. Então, essa história de dizer que está entrando para ajudar, está nada. Tanto que ele jogou uma bomba em cima de uma escola de meninas e matou 50 crianças no Irã, assim como ele fez em muitos outros lugares. Não há justiça em dizer que os americanos são os paladinos da justiça, porque não são. O que a gente tem que fazer é acordar dessa situação. Na faixa de Gaza, os americanos e os israelenses mataram 80 mil inocentes. Não é 80 mil velhos, crianças e mulheres. Ah, porque ali está não sei quem, porque ali o governo não sei quem. Papo furado! Tem que reforçar o povo desses países para que eles próprios conquistem a sua independência. Não chega lá um careta que acha que é o dono da verdade, o tal do Trump, maluco, débil mental, e vamos bombardear todo mundo, vamos acabar com tudo. Daqui a pouco ele inventa de bombardear o Brasil porque ele não gosta do Nordeste brasileiro, aí ele vai invadir qualquer outra tolice, porque ele não é o dono do mundo. Agora o conflito se estendeu, porque o Irã se sentiu acuado, né, pelo ataque surpresa e devolveu bombardeando Turquia, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Líbano e Israel. Ou seja, o que poderia ter sido evitado vai virar um conflito enorme. Isso sem contar o conflito que também existe entre o Paquistão e o Afeganistão. Afeganistão, depois de abandonado pelos americanos, virou um país de terceira categoria, coitados. Eles não têm tecnologia, mal têm internet, quem comanda lá é o Talibã. E o Paquistão, poderoso, influente, um grande país, está começando a bombardeá-lo. Se a gente começar a entender um pouco essa geopolítica, que a gente tem que estudar, e não cair nessa conversa de fanatismo, a gente vai entender de verdade o que está acontecendo, e a nossa análise técnica tem que ser muito mais profunda do que essa coisa rasa de dizer
dizer, o Trump fez bem em matar as crianças e bombardear o Irã e invadir um país estranho. Queríamos mesmo tirar lá o Ali Khamenei? Claro que sim, um regime que está há 40 anos oprimindo seu povo. Mas a gente faria muito melhor se desse condições ao povo rebelde de ter armamento, de criar uma condição política, do que simplesmente ir lá bombardear. Porque vai acontecer a mesma coisa, escrevam o que eu digo, que aconteceu com a Líbia hoje, que está um caos, com o Iraque, que hoje está um caos, com o Afeganistão, que hoje está um caos, com todos os outros que eles invadiram e abandonam. E com a Venezuela não vai ser diferente, tanto que estão mantendo o mesmo governo, o mesmo regime, a mesma opressão, e a gente aqui, ai, que legal, tirou o Maduro. Bacana, tiraram mesmo. Tiraram o Khamenei, ai, que bacana, tiraram o Khamenei. Mas mudaram alguma coisa? Pelo amor de Deus, quanta bobagem as pessoas falam. Eu tenho uma obrigação de não ser fanático. Porque todo fanático parece que não pensa, ele se induz, né? Eu tenho essa obrigação de ter o compromisso com a verdade. Até agradeço você, Santiago, de eu poder passar essa verdade e relatar um pouco dessa história, porque não dá para continuar. O Trump vai despencar. Essas barbaridades que ele está fazendo, achando que é o dono do mundo, também não pode ser assim. Eu acho que as pessoas de bom senso, o exercício da política é o exercício do diálogo. Ele deveria ter conversado, entendido, olha, vamos dar um ultimato, dar um prazo de tantos dias, e mesmo assim, um pool, países, não só os Estados Unidos. Nesse caso, Israel é inimigo de todos que eu relatei, de todos. Então, Israel entrou junto com os Estados Unidos para bombardear o Irã. E aí a gente está reformando e repetindo aquela guerra de 1968 do Yom Kippur, quando houve até a invasão do Egito, Sinai ficou bombardeada, foi uma confusão de louca. Eu não sei por que a gente tem que criar tanto conflito. O mundo é feito de entendimento. Em pleno século XXI, ficar aceitando isso como natural, com todo respeito. E só para esclarecer, não sou esquerdista, tem me taxando o tempo todo de esquerdista só porque eu tenho uma posição contrária. Mas eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Não é assim que funciona. O mundo não vive de fanáticos de direita e nem de fanáticos de esquerda. Vive de pessoas que pensam, analisam com clareza e têm pelo menos uma opinião em algum conceito. Desculpe o excesso. Obrigado, Santiago. Bom, Marcelinho, vamos... Oi. Só complementar uma coisa que o Paulo falou. Eu acho que ele está meio desatualizado da geopolítica atual. O Paquistão, se você não sabe, ele sempre apoiou os talibãs, né? É uma dívida até histórica entre eles. Então, o Paquistão apoiava e apoia os talibãs. Só que o que aconteceu? Existe um grupo terrorista dentro do Afeganistão que começou a criar raízes e invadir as fronteiras paquistanesas. Mataram vários soldados, vários equipamentos militares paquistaneses há um mês atrás. Então, em contrapartida, o Paquistão atacou Cabul, até condenou antigamente, quando os Estados Unidos fez isso, né? Quando os Estados Unidos bombardeou o Afeganistão, o Paquistão foi o primeiro país a condenar e ele agiu da mesma maneira, ele atacou Cabul, e graças a isso ele vai dar uma diminuída nesses ataques de fronteira, né, que eram financiados pelo grupo aí que está no poder do Afeganistão, o Talibã. Então essa é a realidade lá no Paquistão. O Paquistão tinha o pessoal de Cabul, o pessoal do Afeganistão, como companheiro, como amigo, até fornecia equipamentos militares. Só que esse pessoal se juntou com um grupo terrorista que resolveram atacar as fronteiras do Paquistão. E, lógico, o Paquistão, hoje, se a gente for analisar, se não me engano, é o 9º exército mais poderoso do mundo, com equipamentos militares, com avião, essas coisas todas, e com a bomba atômica. A gente não pode esquecer que o Paquistão é signatário de bomba nuclear, assim como a Índia. A gente esquece um pouco disso. Então, por isso que eles atacaram, né? Esse foi o grande motivo do Paquistão atacar. E é uma tremenda de uma incoerência, porque antigamente ele havia condenado os Estados Unidos, que fez a mesma coisa, e eles fizeram a mesma coisa com o Afeganistão agora. Na verdade, só para orientar, Santiago, sem ser snob, eu já estive no Paquistão e já estive no Afeganistão. Conheço os dois países, conheço a política dos países, a força dos muçulmanos. De fato, eles nunca apoiaram o Talibã e sempre foram conflitantes entre Paquistão e Afeganistão, mas nunca entraram em guerra dessa forma.
O que aconteceu é que o Talibã, esse que você chama de grupo terrorista, que de fato é terrorista contra Israel, ele verdadeiramente domina o governo do Afeganistão. Por isso que o Paquistão invadiu. Você tem razão quando diz que houve um transtorno de fronteiras, mas não foi esse o único motivo, não. É realmente religioso e econômico. Os países dependem da economia. O Paquistão acaba sendo o centro daquela região, porque faz fronteira com a Índia, que é um país mais pobre ainda, que eu também conheci. Então, quando eu falo para você, eu não falo de orelhada, de eu escutar falar. Eu tive lá. Eu estive em Cabul. Eu estive em Cabul, aliás, por quase um mês, para vendo como é que funciona a vida daquele povo. Tive no Paquistão algumas vezes, inclusive. Então, assim, não é um orelhudo falando, é alguém que conhece a política interna e que está vendo o Oriente Médio, mais uma vez, gerar um conflito, que foi agora colocado lá a bombinha, o start disso tudo, foi pelo grande idiota que é o Donald Trump, o grande imbecil que é o Donald Trump. Esse é o pior presidente que os Estados Unidos já teve em todos os tempos, porque ele está matando seus próprios cidadãos, de tão imbecil que ele é. Ele é meio metido a ditadorzinho, ele acha que tudo pode. Tanto que para essas guerras, normalmente, quando um presidente vai fazê-lo, ele pede autorização ao Congresso, ao Senado, porque esse é o mínimo que se faz. Uma guerra custa dinheiro. Ele não, ele alega que é emergência. Ele vai ser cortado. Ele só está ainda mandando e fazendo acontecendo porque ainda a maioria do Senado e ainda a maioria da Câmara dos Deputados é do Partido Republicano. Ainda. Não vai ser mais, pode ter certeza disso. Eu acompanho a política americana bem de perto, mas bem de perto mesmo. E acompanho a política internacional também. Aliás, ontem à tarde, eu passei a tarde assistindo CBN Internacional, vendo todos o BBC Internacional, para não ser de gaiato, porque eu sabia que nessa segunda-feira Santiago ia colocar essa pauta. Muito bem, Santiago. Jornalismo é isso, é informar, mas com compromisso. Eu estou muito previsível, então. Eu estou muito previsível, viu, Marcelo? Não tá, não. Você está coerente. Porque na hora que você põe. Olha, falar a verdade para você, ouvem as opiniões. Não, o que eu falo, eu peço que. Vamos lá, vamos pesquisar o que eu falei. Não vão acreditar. Pesquisa para ver se é verdade. Pode ter certeza. Para falar a verdade, eu tinha até pedido para não colocar essa pauta da guerra, mas não tem como não colocar. É porque o que a gente vê nessa questão é muito achismo de um lado e de outro, porque a gente não tem abastecimento de informações por igual de ambos os lados. E na guerra, a primeira coisa que se perde é a verdade. Então, a gente está falando em cima de suposições. Mas tem que ser falado esse assunto, enfim, até pelo menos o que a gente sente, do que a gente acredita, que isso está embutido na gente. Se está certo ou se está errado, então é questão de cada um abrir o seu olho da sua maneira, do seu jeito e interpretar. Porque eu me sinto até muito... Eu não fico à vontade quando tem essa pauta, porque no final das contas é o que a gente sempre fala, o sofrimento vai ser nosso, cara, de alguma maneira vai ser nosso por uma decisão deles. Deles quem? A gente nem conhece os caras, a gente nem sabe quem está por trás disso, a gente nem sabe o que isso movimenta de dinheiro, cada tiro que é dado para matar alguém, mata alguém de um lado e o outro lado ganha. Sempre foi assim. Então, quer dizer, a gente fica na torcida para que não tenha essa notícia aqui do Estreito de Hormuz hoje, a gente amanhece com 1/3 de petróleo a menos no mundo. Isso aí vai causar crise, né? Essa é a questão, mas faz parte. O programa tem que tocar isso, eu como jornalista tenho que encarar isso, e, quer dizer, eu só gostaria que a gente tivesse o bom senso de pôr as pessoas à frente de tudo, porque tanto no Irã, quanto nessas próprias bases americanas, os Estados Unidos falou que não teve nenhuma baixa, é impossível, a gente sabe que teve. Então, quer dizer, a mentira é a primeira que aparece, e a gente torce para que não tenha. Independente de ser americano, de ser do Irã, de ser Afeganistão, né, que não tenha. Essa que é a questão, mas vamos nós. Marcelinho, vamos aqui para o resultado da nossa enquete. Você concorda com as críticas ao STF feitas no ato da Paulista? Sim ou não? Saiu aqui 81% sim, 19% não. Resultado final da nossa enquete. Suas considerações finais, Marcelinho, fica à vontade, esse último comentário. Só agradecer a presença aí de todo mundo, né? O triste aí pela guerra, né? Ninguém quer ver guerra, né? Fico triste também que, por conta da guerra,
nós ficamos aí meio que alijados das informações internas, né, que tanto desvio, roubo, bandalheira, safadeza, governo federal, Estado. Olha, se eu for falar aqui, a gente queria saber quanto foi o rombo do governo federal agora em fevereiro, né, que não saiu ainda, né, mais um rombo que vem por aí. Né, A gente sabe que está acumulando a conta, né, Marcelinho? Não falamos nada do Master hoje, isso me deixou muito triste, né, porque tem ali muita gente ruim, bandida, safada, que precisa ser, sabe, falada diariamente, né? Eu gostaria de não ter aqui o problema do petróleo, porque em 20 anos de governo, o PT não conseguiu fazer com que o Brasil fosse autossuficiente em petróleo, né? Autossuficiente em produção, refino, tal, para que a gente aqui, os efeitos de guerra, não trouxessem nenhum problema aqui, muito pelo contrário, fizessem que nós ficássemos aí mais potencializados perante o mundo, né? Então, eu gostaria que o nosso debate fosse virasse, né, para esse lado aqui, porque a gente não pode deixar de lado as deficiências nossas aqui, né? Nosso governo é muito fraco, né? Nossos governantes são muito fracos. Nós estamos aí há 20 anos, 20 e poucos anos, de só ter governantes que visam projetos de poder, né? Nada de projeto de Estado, né? Então, é triste. E aí nós temos que ficar discutindo Estados Unidos, outra, aí tal, que já tem, né, tem suas vidas, e para nós aqui, reflete por quê? Somos incompetentes internamente, que se fôssemos competentes, teríamos aqui, olha, com muita tranquilidade, eu diria, de 80% a 90% de subsistência própria aqui dentro. Mas concordo com o Paulo também, Paulo e Paulo, né? Paulo. Concordo com vocês aí e vamos torcer para que as coisas se amenizem, porque a gente precisa de tranquilidade, mas não esqueçam do Master, se tá iaiá, se tá iacá, porque tem muita coisa acontecendo aí, né? E a gente não pode esquecer disso, a guerra não pode apagar e tampar o que está acontecendo aqui no nosso problema. Já tem más línguas aí dizendo que essa guerra surgiu a pedido do Lula, viu? Para parar os assuntos aqui dentro. Então, é mentira isso, gente. Não foi a pedido do Lula e culpa de Bolsonaro. Não foi por conta do Lula. Não foi por conta do Lula. Não foi por conta do filho do Lula. Não foi por conta os ministros do Lula que estão sendo delatados. Não foi por nada disso. É tudo mentira. É mentira. Então, é porque o Trump realmente né, é aquele topetão lá. Vamos para frente. Brincadeiras à parte, quero desejar uma semana abençoada para os meus queridos Paulo e Paulo, né, para você também, Santiago, e para a nossa querida, amada e estimada audiência. Que aconteça. Paulo Schneider, nosso convidado. Paulinho, suas considerações finais, seu desabafo final, que nem fez o Marcelinho e eu também, né? Agora é sua vez. Não tem desabafo, é só uma reflexão que eu deixo para vocês, né? Antes da guerra, o barril do petróleo estava $69. Agora, abriu o mercado asiático lá, o barril estava $78,40. Então, a quem está ganhando com essa guerra, né? Essa é a reflexão que a gente tem que ser colocada, né? Então, tem um aumento de 8,5% em questão de dias, né, de sexta-feira para segunda-feira. Então, alguém está ganhando e alguém está perdendo com isso. Guerra é isso aí. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Tá bom? Tá certo. Paulo Eduardo Costa, suas considerações ou seu desabafo final? Fica à vontade aí. Na verdade, não é desabafo. A gente entende que esse idiota desse Donald Trump é o causador de tudo isso. Se ele não tivesse mandado atacar, por alguma razão estabelecesse um diálogo, não teríamos o Estreito de Hormuz fechado e o mundo inteiro estaria pagando pelo preço do petróleo. Que, aliás, o Paulinho falou, e vai aumentar mais, Paulinho. O preço vai ficar nesse nível, não. Vai aumentar mais, porque à medida que o Estreito eles têm entre 1/3 e 1/4 do petróleo do mundo, quem fornece vai começar a cobrar mais caro, lei da demanda, né? É normal isso acontecer. Só que isso gera, para nós, vai aumentar a gasolina, é capaz da gente, em vez de pagar os 6 e pouco que a gente está pagando agora, voltar a pagar os 9 que era durante o governo Bolsonaro.
que foi uma catástrofe para a gente, e aí aumenta a inflação, porque aumenta o transporte, aumenta o insumo, aumenta a colheita, porque tudo usa combustível ainda. Nossa matriz energética ainda é. A Europa já colocou que até 2030 a matriz energética vai ser energia elétrica, tanto que não vai ter nem carro mais nesse sentido. Mas a gente, infelizmente, ainda é um país que não evolui por conta, como disse o Marcelo Rocha com muita propriedade, de um país de corruptos. Aliás, são todos corruptos. Eu não vou dizer aqui que tem santo, né? Tem corrupto há pelo menos uns 20, 25 anos, são corruptos, e não tem santos nessa história. Então a gente tem que ficar esperto, votar melhor. Não votar nos mesmos, né, como que é o PL. Vamos votar nos mesmos, tá? Fica mesmo grupo. Não, vamos renovar isso tudo, vamos dar liberdade. Mas se prepare você, telespectador, que daqui bem próximo, logo vai estar começando a aumentar um monte de coisa, e a inflação no Brasil, que já chegou a ser, durante alguns meses atrás, negativa, ela vai começar de novo a crescer por conta desse convescote internacional. Só lembra que o culpado de tudo isso é o maluco do presidente dos Estados Unidos, que achou que pode invadir tudo. Espero que ele não venha bombardear o Brasil, porque louco do jeito que ele é capaz dele pegar todo mundo que ele não gosta e começar a detonar. Eu acho que a gente tem que ter um pingo de respeito pela democracia e pelo bom senso. E lembrar a todos que fanatismo político não é solução. Solução é racionalidade política. Vamos pensar um pouquinho mais com bom senso. Vamos buscar resultado, vamos comparar fatos, vamos fazer as coisas funcionarem como tem que funcionar. Fanatismo não leva a lugar nenhum. Fanatismo só é bom lá no Irã, onde é uma teocracia, é um comando por conta da religião. Por isso que todos eles são ayatolás, né? Os ayatolás são os chefes religiosos daquele país. E saiu o primeiro, saiu o segundo, entrou o terceiro e o regime continua o mesmo. Venezuela, a mesma coisa. Pegaram Maduro, levaram o regime e continua o mesmo. A opressão continua a mesma. Não mudou nada até agora. É tudo papo furado de um cara que tenta tirar a atenção dos seus problemas internos. Os Estados Unidos está numa polvorosa que vocês não têm noção. É só ler os jornais americanos. Obrigado, Santiago, pelo carinhoso convite. Obrigado, Marcelo Rocha, por essa carinhosa companhia. E o Paulinho Schneider, que não está mais aqui no vídeo. Obrigado, Paulinho, pelo carinho. Desculpe discordar dos seus pontos de vista. Um abraço. Obrigado, Santiago. Perfeito. Bom, para você que nos assiste, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã às 11h45. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.